Fala, turmas! Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa aula experimental. Mas afinal, né? Experimental do quê? Experimental porque já está chegando a data aí do nosso curso de especialista virtualização Microsoft com Hyper-V 2025 e System Center Virtual Machine 2025. Nessa aula experimental, eu quero mostrar para vocês do passo a passo, do zero aqui, como fazer a implementação de um cluster Hyper-V. Então, um cluster Hyper-V ele é essencial para qualquer ambiente para que eu tenha uma alta disponibilidade das minhas máquinas virtuais, seja por uma manutenção não planejada, no caso, algum problema que pode dar no meu servidor físico, eu tenho outro servidor para hospedar e subir as minhas máquinas virtuais, ou até por uma manutenção planejada, onde eu vou precisar aplicar alguma atualização no meu servidor físico e eu preciso movimentar as máquinas virtuais para outra máquina para que eu possa fazer essas manutenções. Então, nessa aula, eu vou mostrar esse passo a passo. E lembrando que esse é um conteúdo, né, que você vai ter um gostinho do que vai ser participar desse curso especialista em virtualização Microsoft com o Hyper-V 2025, né, já na versão nova, e o System Center Virtual Machine Manager 2025 também. Então, no final da aula, eu vou dar mais detalhes, inclusive, fica atento que eu liberei um novo pacote de bônus para você não perder essa oportunidade, tá? Mas vamos lá. Então, para eu ter um cluster, eu preciso de pelo menos duas máquinas. Então, eu já tenho aqui duas máquinas, essa máquina Hyper-V 1. Então, se eu for aqui, ela já está com o Hyper-V instalado. Então, já tenho aqui o Hyper-V Manager. E aqui na máquina 2, eu vou aqui, eu também tenho o Hyper-V Manager. Então, a primeira coisa que eu preciso é ter o Hyper-V nos dois servidores que eu vou construir o meu cluster. Segundo passo, eu preciso instalar a feature de failover cluster. Então, a gente vai lá no Manager, adicionar role feature, next, 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 next. Aqui em Feature, eu vou habilitar esse recurso chamado de Failover Cluster, que é o recurso para que eu possa subir as minhas máquinas dentro de um cluster. Então, eu vou instalar aqui na máquina 1 e eu vou fazer o mesmo processo aqui na máquina 2. Então, a feature de Failover Cluster precisa estar instalada em todas as máquinas que irão fazer parte desse cluster. Clicar aqui, adicionar, next e install. Então aqui ele vai instalar para a gente a feature do Failover Cluster para que depois que essa feature tenha sido instalada nos dois servidores, eu possa construir o meu cluster aqui de Hyper-V. Então vamos aguardar aqui um pouquinho. Ele finalizou aqui. Então a instalação aqui posso dar um close e na máquina 1 também finalizou, posso dar um close. Então agora, quando eu instalo essa feature, eu tenho acesso aqui a ferramenta para eu criar e administrar os meus clusters, que é o Failover Cluster Manager, tá? Então, o que que acontece? O Hyper-V, ele é uma solução que para eu construir uma alta disponibilidade, a construção dessa alta disponibilidade é a junção do serviço Hyper-V com o Failover Cluster aqui do próprio Windows. Então, ele abre aqui para a gente a console. Então, eu não tenho nenhum cluster. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar o meu cluster. Então, aqui no menu de ações, Create Cluster. Aqui ele dá só, né? Aqui informação, posso dar um Next. Aqui ele pede para eu selecionar quais os servidores vão fazer parte desse cluster. Então, eu tenho o Hyper-V-01 e o Hyper-V-02. São aqui os meus dois servidores que eu acabei de instalar. Então, lembrando, né, que ele, para que isso funcione, o recurso, né, a feature do Failover Cluster tem que estar instalado já nas duas máquinas. Próximo. Aqui ele pergunta se eu quero rodar um processo de validação. Então, o que que acontece? Tá? Isso aqui a gente não vai rodar por se tratar de um lab, mas em ambientes produtivos é extremamente importante rodar esses testes aqui, tá? Por quê? Pensa só comigo, você está construindo um ambiente de alta disponibilidade. Então, se você está construindo um ambiente de alta disponibilidade, significa que esse recurso é crítico. Então, não adianta você construir somente a aplicação em alta disponibilidade e às vezes está usando um hardware que não é compatível com uma solução para alta disponibilidade.
Está rodando lá com um hardware com uma quantidade pequena de memória, um hardware todo desatualizado. Então, o que que essa validação faz? Ela verifica todos os recursos, né? Rede, disco, atualização. Ele valida tudo que eu tenho dentro dessas duas máquinas para verificar se essa máquina está em compliance ou não para rodar o serviço de cluster. Então, dentro do ambiente produtivo, eu só devo colocar o meu cluster de Hyper-V funcional depois que ele passar em todos esses quesitos aqui dessas validações. Então, vou colocar aqui não, né? Então, aqui é só um lab. Aqui ele pergunta para a gente qual que vai ser o nome desse cluster. Então, vou colocar aqui Hyper-V-cluster. Próximo. Aqui ele traz para mim as configurações que eu fiz e aqui ele fala, ó, se você já tem disco elegível para cluster, você já quer adicionar? Vou falar para ele adicionar. Então, se ele achar, ele adiciona. Se ele não achar, ele não adiciona, tá? Então, vou deixar aqui essa opção marcada e next. E aqui ele vai começar a formar o meu cluster com essas configurações que a gente definiu aqui para ele. Então, vamos aguardar aqui esse processo, né, da formação do nosso cluster. Olha só, muito bem, ele terminou aqui, ele falou, ó, a criação do seu cluster foi completa com sucesso. Então, você tem esses dois nodes aqui. Beleza. Posso dar um finish. Ele já traz aqui para mim o meu nome do cluster, Hyper Cluster. E quando eu estendo aqui, eu tenho aqui as minhas configurações do cluster. Então, quando a gente fala, né, tem muita gente que acaba, mas como que o cluster consegue fazer essa mágica de um servidor cair automaticamente e às vezes, se bem configurado sem disponibilidade, o recurso sobe do outro lado? O grande segredo do cluster está nos discos. Porque uma vez que eu tenho um recurso instalado num disco onde mais de uma máquina consegue enxergar, eu não preciso passar por um processo de reinstalação, de restore, de nada, porque o dado é o mesmo. Então, o segredo do cluster está no disco. E nessa máquina aqui, se eu pegar aqui, abrir aqui o meu gerenciador de disco, eu tenho aqui esse disco, então vou subir ele aqui, colocar ele aqui para online. Quando eu faço isso, aqui no meu cluster em storage disk, eu posso adicionar esse disco para que esse disco seja utilizado dentro do cluster. Então, os meus recursos que residem dentro do cluster, nesse caso, que são as máquinas virtuais do Hyper-V, eu tenho que colocar dentro desse disco que ele criou. Então, é dentro do disco do cluster que eu vou começar a subir aqui as minhas máquinas virtuais. Então, quando eu for criar o disco para a minha máquina virtual, aonde que esse disco tem que ser armazenado? Dentro do disco que eu subi o meu cluster. Então, a mágica está dentro dessa configuração do disco. Então, vocês viram que criar um cluster Hyper-V é extremamente simples. É claro que depois que o nosso cluster Hyper-V está criado, eu preciso dar um tuning nele. Então, eu preciso fazer algumas configurações voltadas à parte de network. Então, é interessante eu ter várias redes dentro do meu cluster, onde cada rede vai ter um propósito específico. Subir os meus discos aqui dentro do cluster para que eu possa hospedar as minhas máquinas virtuais. Então, existem algumas atividades, outra também que é importante a atividade aqui do quórum, configuração do quórum. Então, isso aqui é um componente extremamente importante para o cluster, então é importante saber fazer a configuração desse cara correto, mas vocês viram aqui que nessa aula experimental, subir o cluster em si é um processo bem simples. Tá? O que vai fazer com que esse cluster seja realmente efetivo, que eu vire a máquina de um servidor para o outro sem disponibilidade para as aplicações, é a configuração que eu vou fazer pós-criação. E é claro, né, aqui não daria tempo da gente abordar todas essas criações. Só que dentro do nosso curso Especialista Virtualização com Hyper-V 2025 e System Center Virtual Machine 2025, a gente vai conseguir entrar no detalhe. Depois que eu crio o cluster, que foi exatamente o que a gente fez, o que que eu faço depois? Como que eu configuro as redes?
como que eu configuro os discos, como que eu configuro o quórum e outras opções e configurações que a gente tem que fazer para garantir a alta disponibilidade das nossas máquinas virtuais, caso tenha um problema, e também num processo de manutenção programada, onde eu tenho que tirar as máquinas virtuais de um cluster, de um nó, de uma máquina, deixar ela vazia, mover tudo para outra máquina para que eu possa fazer a manutenção e as minhas aplicações que rodam em cima de máquinas virtuais continuem ativas. Então, tudo isso a gente vai ver nos mínimos detalhes dentro do nosso curso. São 3 dias de curso, por isso que a gente vai ter tempo para abordar cada detalhe dessa configuração. E é claro, a gente não vai falar só sobre alta disponibilidade dentro do curso, a gente vai pegar desde o básico. A instalação do Hyper-V, as primeiras configurações que eu tenho que fazer no Hyper-V, como que funciona discos virtuais dentro do Hyper-V, como configura redes virtuais dentro do Hyper-V, gerenciamento das máquinas virtuais, que é um processo extremamente importante. Muita gente ainda peca na criação de máquina virtual, a parte de alta disponibilidade, o Live Migration, o Hyper-V Réplica, que é uma solução extraordinária para cenários de site DR, site de recuperação. Então, a gente vai ver tudo isso no detalhe e, é claro, no final a gente vai ver como que a gente implementa o System Center Virtual Machine Manager 2025 e como que a gente faz a gestão do ambiente do Hyper-V utilizando o System Center Virtual Machine Manager. Então, a gente vai ver tudo isso dentro do Plus, dentro do nosso curso. E eu liberei também aqui para vocês um pacote de bônus. É um novo pack de bônus aqui para vocês, para acelerar ainda mais o desenvolvimento de vocês dentro dessa área de infraestrutura de servidores. Quem garantir a vaga agora, o que que ele vai levar? Ele vai levar um curso de segurança de Windows Server, onde eu vou falar sobre o processo de hardening e proteção contra ataques. Então, são vários recursos bem legais que a gente tem no Windows Server, principalmente no 2025, para trazer uma proteção avançada para o nosso sistema operacional e proteger contra ataques. Então, aqui você vai ver, né, a parte de fortalecer a segurança, como que eu implemento isso via GPO, porque uma vez que eu tenho esse baseline estabelecido, eu tenho que implementar ele nos meus servidores, e a gente pode utilizar as GPOs para fazer essa implementação. A gente vai aprender sobre o firewall avançado do Windows, um recurso poderoso e pouca gente conhece, e eu vou trazer também esse checklist com as melhores práticas recomendadas pela própria Microsoft quando o assunto é segurança. O que mais vocês vão receber? Um curso de automação de PowerShell para administradores de infraestrutura. Então, você vai ter acesso a scripts prontos, eu vou ensinar a fazer alguns scripts, a gente vai ver a parte de criação e gerenciamento de VMs utilizando o PowerShell, então tem muita coisa que a gente consegue customizar para otimizar o nosso tempo de administração, assim como a parte de monitoração também. Então, tem muita coisa que eu consigo fazer via PowerShell para que isso otimize o nosso tempo. A gente vai ver também um outro treinamento de diagnóstico e resolução de problemas em redes e conectividade. Então, hoje, quando a gente fala de Hyper-V, boa parte do problema que a gente tem hoje está voltado ali à rede e conectividade. Então, a gente vai ver dentro desse curso como que a gente resolve problemas de rede de forma rápida. A gente vai utilizar aqui algumas ferramentas avançadas, né? Wireshark, TCP/Dump, para fazer toda essa análise, identificar e resolver problemas de conectividade. A gente vai ter também o mini bootcamp, esse vai ser ao vivo, todos esses aqui que eu falei são treinamentos gravados. Esse bootcamp ao vivo, a gente vai falar sobre projetos reais de virtualização, então vou trazer vários cases reais, como que a gente constrói esses cases, como que a gente implementa passo a passo para você ter ali uma visão real do que acontece nas empresas quando a gente fala de projetos de virtualização. Então esse bônus é bem legal. Um outro treinamento que é como preparar um ambiente híbrido com Hyper-V Azure. Então, como que eu faço? Se eu tenho o meu Hyper-V, também utilizo o Azure, porque lá no Azure o que roda também é Hyper-V. Então, como que eu faço com esse ambiente híbrido? Como que eu posso integrar ele para que traga maiores benefícios e maior valor para a minha empresa? Então, a gente vai ter esse curso aqui também focado aqui nessa preparação de ambiente híbrido. Então, são 5 treinamentos: segurança, automação com PowerShell, resolução de problemas de rede e conectividade, vamos ver projetos reais de virtualização.
preparação de ambiente híbrido. Esses bônus, se fossem vendidos individualmente, o valor seria 9.497. Só que você vai levar tudo isso gratuitamente ao fazer a sua inscrição nesse curso de Hyper-V. Esse curso ele começa no dia 8 de março. Então já está chegando. Qual que é o valor de investimento? R$ 297. Ou 12 parcelas de R$ 29,70. Então, além de você ter os 3 dias ao vivo, com a gravação liberada com acesso vitalício, com o certificado de conclusão, você ainda vai levar 9.497 em bônus, que são esses bônus que eu acabei de apresentar para vocês. Então, tudo isso, 297 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,70. Só que essa condição não vai durar muito tempo. Então, se você quiser ter acesso a esse super curso que a gente vai ter aqui de virtualização, mais esses bônus, você precisa agir rápido, porque é uma oferta que não vai ficar disponível por muito tempo. Em breve a gente vai virar o lote, a gente ainda está no primeiro lote, o valor vai aumentar e os bônus serão removidos. Então, para você garantir a sua vaga, com acesso a todos esses bônus e ainda garantir o valor de primeiro lote, com a gravação com acesso vitalício, certificado de conclusão, aqui embaixo dessa aula vai ter todos os detalhes para você garantir a sua vaga ainda hoje e deixar tudo pronto para o dia 8 de março, que é quando a gente vai começar e ter a nossa primeira aula. Então tá aí essa grande oportunidade para quem quer dar esse próximo passo. Então aqui embaixo do vídeo tem todos os detalhes e o botão para você garantir a sua vaga com o valor do primeiro lote e todos esses 5 bônus aqui, que tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí nessa jornada de crescimento dentro da área de TI. Legal? Então é isso aí, turma. Espero vocês tenham curtido aqui essa aula. Para quem está se registrando, se cadastrando, garantindo a vaga no nosso curso, já dou as boas-vindas. Tem muita coisa legal para compartilhar com vocês, fora esses bônus aqui que eu tenho certeza que vai trazer muito valor para a carreira de vocês. Então clica aí no botão abaixo, garante a sua vaga e a gente se vê lá no nosso super curso no dia 8 de março.